Oh, ahoy, marinheiros! Vocês estão ouvindo o Terra Vista, um podcast sobre world building. Ah, mas que papagaiada é essa? Vou explicar. Aqui falamos sobre como são construídas as terras fantásticas da cultura nerd e popular. Sejam elas terras completamente novas, ou versões modificadas da nossa própria realidade. A nossa tripulação aborda a cultura, a história, a geografia dessas terras, entre outras curiosidades e, claro, muito da nossa própria opinião. Para você que quer uma imersão maior nestes mundos, ou só lembrar o contexto da sua franquia favorita, então entra no barco com a gente, porque temos Terra Vista! E a gente tem vinheta? Eu posso começar com uma vinheta, se você quiser. Pronto. Olá, tripulantes, aqui é o Gabriel Lobo e eu estou pronto para passar meus conhecimentos não tão úteis, mas certamente interessantes para vocês. Olá pessoal, eu sou o Victor e eu vim trazer para vocês as curiosidades e detalhes mais obscuros dos mundos que visitaremos. Hello, hello! Sou o Eberon Krause e, diferente deles, eu só tenho minha opinião, piadas infames, curiosidades e um pouco de conhecimento. Atenção! Este episódio contém spoilers da primeira temporada de A Casa do Dragão. De nada. Caiu o dragão, caiu a dragoadora ali, caiu tudo. E Dorne não foi dominado. E a Dorne não foi dominada. Dorne continuou basicamente independente ali, né? Mas o Aegon, em toda a sua audácia de conquistador, disse que ele tinha dominado os Sete Reinos. A verdade é que Dorne também não conseguia fazer oposição nenhuma. Exato, e eles precisam de outras coisas, como, né, o ouro de... Eles ainda tinham que manter uma certa relação com os outros reinos. Essa que era a verdade. Certo que Dorne é bem próximo das Cidades Livres. Os dorneses eles conseguiram uma façanha, que foi provar que os dragões podem ser mortos, os Targaryens podem ser vencidos. Então, assim, o Lobo vai saber melhor. Do you bleed? Mas numa realidade geopolítica, isso mandaria uma mensagem para todos os Sete Reinos, que é algo que ia ficar preso na imaginação de todos os povos Sete Reinos para o futuro, sabe? Nem todos os dragões não são imortais, eles podem ser feridos, podem ser mortos. Então, assim, quer o Aegon tenha dito, eu sou o rei de Dorne, sim, é verdade esse bilhete, né? O fato é que ele, provavelmente, ao saber da notícia da morte do Meraxes, deve ter batido profundamente o orgulho dos Targaryen, né? Isso é uma conjectura da minha parte. Pois é, tem uma coisa que é imortal, que é o nosso patrocinador de agora, que eu vou falar qual é. Esse mesmo, pessoal. Continuando patrocinando, e você poderá ter, assim, ganchos como esse aqui no nosso canal. Sim, nosso patrocinador, o fabricante de azeite do livro. Olha só, muito disso. Que é isso que o Victor queria puxar mesmo. Eu acho que ele tem muito azeite de oliva. Temos um que comercializa adubo, o outro comercializa azeite de oliva. Só falta um que comercializa dragões. Porque o Aegon acabou precisando demais. Tô querendo. Mas enfim, ele assumiu então que ele dominou os Sete Reinos. Só que, né, Dorne ficou de fora e realmente ficou essa mensagem. Inclusive, Dorne demorou para ser trazida de fato até os Sete Reinos. E quando Dorne efetivamente foi conquistada, entre aspas, foi pelo casamento e não pela guerra. Porque a guerra contra Dorne não funcionou. Essa é a verdade. Mas então agora a gente pega, já falamos a história do Aegon, pensem que ele se estabeleceu lá em Westeros, ele criou ali as Terras da Coroa, ele criou a cidade de Porto Real, né, que viria para concorrer com outras enormes cidades, né, dos Sete Reinos para se tornar, né, uma das maiores. Lannisporto, né, que nós temos ali na terra dos Lannister. Podemos falar de Vila Velha. Vila Velha, que é a maior cidade de Westeros, mesmo depois de Porto Real. Também é uma cidade muito importante. Onde está a Vila Velha no mapa? Vila Velha está aqui, perto das terras ocidentais, nas costas das terras altas. Eles estão submetidos a Jardim de Cima. Eles estão nas costas, fazem parte da costa oeste da... É interessante porque, assim, eu não sei como é que funciona o equivalente ao Oceano Pacífico, entre aspas, desse mundo, né? Mas o Oceano Atlântico, que é aquele que fica entre os continentes de Westeros e Essos,
Ali que haveria, a meu ver, a maior frequência, a maior quantidade de rotas comerciais, né, indo de um continente para outro, né? Então é curioso que as cidades costeiras que mais se destacaram antes de Porto Real estejam justamente no lado oposto, ou seja, na costa ocidental de Westeros. Mas, de fato, eram as cidades maiores e Porto Real apareceu para competir com elas depois. E daí nós temos essa situação de Porto Real crescendo, ganhando influência, né, e os reis Targaryen investindo na cidade, né, para que fossem criadas ali, né, não só as fortalezas dos Targaryen, mas também os aparatos populacionais, porque você precisa de população se você quer ser rei. Então, Aegon, o primeiro conquistador, teve ali seu reinado, começou a construção da sua casa, estabeleceu Porto Real na base de 3 colinas. E adivinhe como foi o nome das 3 colinas? Colina de Aegon, de Visenya e de Rhaenys. Né? Criativo de novo, né? Muito criativo. Pois é, não, ele tinha que ser todo alusivo, né? Ele tinha que firmar a imagem do poder deles ali. E o Trono de Ferro, como é que foi criado? Opa, isso é muito legal. Deixa eu falar disso. Deixa eu falar disso. Aproveite. Na verdade, eu vou falar do mais óbvio, vou deixar o Lobo se estender na explicação, mas, gente, tem coisa mais maneira do que você criar um trono feito com a espada dos seus inimigos. Cara, sério, eu acho que não foi criado numa coisa tão original assim. É como se você pegasse todos os crânios que você foi esmagando no caminho e foi criando o seu altar ali, o seu negócio. E, nossa, isso é tão criativo no ponto de usar o fogo do dragão para derreter essas espadas e formar esse trono de ferro, né? Esse símbolo. E é um símbolo de uma conquista que, pensem, são 7 reinos, é um mundo muito grande, assim, para você. São muitas espadas, então daria para fazer ali, eles foram, acho que até simplistas ao fazer apenas um trono de ferro e não... Não é muito confortável, mas é metal pra caralho, né? Nossa, isso é tão cool, mas na verdade existe até uma divergência nisso aí, porque os livros dão a impressão de que o Trono de Ferro era um aparato enorme, justamente porque o Aegon pegou as espadas de todos os senhores derrotados nos 7 reinos. Era espada pra caramba, meu amigo, o negócio assim era muita coisa. E daí a gente vê um troninho quando a gente tá lá no Game of Thrones, né? Então é uma questão de dinheiro. O George Martin, só pra pontuar, tem um artista chamado Mark Simonetti, é o cara que fez a maioria das capas dos livros do George Martin aqui no Brasil, mas ele fez uma ilustração do Trono de Ferro que você pode achar facilmente digitando Mark Simonetti com 2 T's na internet, e você vai encontrar a ilustração que ele fez. Aquela ilustração é o que o próprio George Martin falou numa entrevista, que é a que melhor representa a imagem que ele tem do Trono de Ferro, que é um trono massivo. É uma imagem brutal, né? Mas assim, não deixa de ser de certa forma apropriado que na série, com pessoas reais, né, a série com live action, o trono seja menor, porque dá aquela vibe de que estamos vendo a realidade por trás da lenda, né? Então você vê um trono menor, mas você tá vendo pessoas reais, então é como se fosse mais realista de certa forma. Só pra completar o que eu tava falando, que o fogo utilizado não é de qualquer dragão. É do dragão Balério, óbvio, só podia ser dele. Não foram mais de um dragão, não foi mais de um dragão. Ótima observação. O que eu queria comentar é só que o trono da série House of the Dragon é um intermediário. Ele fica no meio do caminho do Game of Thrones, que era só uma cadeirinha e da imagem que os artistas pintam pra gente, que é um troço realmente brutal. Exato. Porque na casa dos dragões não era apenas a cadeirinha, né? Vamos lembrar que na casa dos dragões tinha umas espadas do lado ali também. Isso, exatamente. A ideia é por aí mesmo. Mas assim, o que eu acho interessante é o simbolismo por trás de tudo que o Aegon construiu, porque, veja, o Aegon é um conquistador, e o conquistador, quando ele tá numa guerra, assim, de aspecto medieval, ele tem uma postura diferente. Não é uma guerra de agressão, não é uma guerra de conquista no sentido de... Digamos assim, ele não foi propriamente um conquistador, ele foi mais um unificador. Porque o conquistador em si, ele vem, toma o que é seu pra ir, né? E joga e chuta você pra fora, né? O unificador, por outro lado, é aquele cara que ele quer estabelecer uma ordem, né? Ele quer que as coisas permaneçam estáveis na medida possível,
porém sob a autoridade dele. Que foi exatamente o que ele fez por meio de, né, de casamentos e alianças políticas. Exatamente. E você vê que a postura que ele tomou diante das casas de cada reino refletiu isso, porque onde ele podia, ele evitava aniquilar as casas dominantes ali, né? Quem dobrou o joelho, né, permaneceu, exceto os Martel de Dorne, porque os Martel tiveram esperteza, né, que os outros não conseguiram. Mas Você tem, por exemplo, a conquista do Vale, que a gente já comentou, que foi conquistado com 3 passeios no dragão, né? Tem a conquista do Norte, que é assim que o Thorin Stark decidiu se render, ele foi mantido ali, né? O pessoal, os Lannister até ocidental. Então é uma postura unificadora, e isso justifica até, de certa forma, por que o Aegon é lembrado com tanto respeito e reverência por todos, né? Mesmo, ele não foi uma figura, digamos assim, foi uma figura certamente assustadora, né? Foi uma figura inicialmente hostil, mas... Uma figura de poder, né? Mas É. de reverência. É dito que ele usou muito poder e diplomacia. Ele não usou só poder, ele não usou o Darkhaven ali. Por isso que ele virou a imagem ideal, né, do governante Targaryen, que Sim. vários outros depois dele tentaram imitar. Equilibrar esse aspecto, diplomacia e força. E na maioria dos Targaryen faltou um pouco. E você falou tudo, você falou depois dele. E aí, ele não ditou apenas isso, como ele ditou todo um calendário novo, que agora existe antes dele e depois dele, literalmente. É assim que é dia, exatamente. Assim que os anos são conquistados, que é antes da conquista e depois da conquista, né? O AC e o DC não é antes de Cristo, nem depois de Cristo. O Tour de Ferro, ele simboliza isso, porque ele, veja, sim, tem aquela questão, aquele espetáculo, olha só, as espadas dos meus inimigos estão derretidos, porém, tem um outro simbolismo embaixo, que é a espada dos meus vassalos me sustenta, é o que me dá respaldo, é o que me dá autoridade. Então é um simbolismo ambíguo, né, que ao mesmo tempo mostra a autoridade suprema, mas ao mesmo tempo mostra uma reciprocidade. E a gente tem que lembrar que alguns governantes Targaryen foram rejeitados pelo trono. E nós vamos comentar um pouco. Vamos aproveitar e falar então, depois da conquista, a dinastia dos Targaryen. Depois de Aegon, nós tivemos o príncipe Aenys, que foi o seu primeiro herdeiro com a princesa Rhaenys, né, rainha Rhaenys, e ele assumiu como Aenys o primeiro do seu nome, rei dos primeiros homens e dos ândalos e dos Rhoynares, que a gente já explicou quem são esses povos. Então o Aenys chegou ao trono e a verdade é que ele não era nem perto do que o pai dele foi. Ele foi considerado um rei bastante fraco e despreparado, e ele enfrentou muita oposição da rainha sobrevivente, a Visenya. Sem pressão nenhuma, né? Olha quem era o pai dele. Pois é, não deu muito certo. A rainha Visenya, ela deu muito apoio pro filho dela como rei, né? Que era um cara mais bélico, né? Aenys, ele foi uma criança fraca, mas ele cresceu como um adulto que sabia lidar muito bem com o reino. Ele conversava, ele era bem recebido nas cortes, ele viajava, mas ele não tinha força para governar. E enfrentando a oposição da sua tia e esposa do pai, né, que afinal de contas ele tinha 2 esposas, ele acabou não resistindo. No lugar dele entrou Maegor I, conhecido como o Cruel. O Maegor, ele ia completamente pro outro lado, como eu estava falando desse equilíbrio, né? Aegon tinha força e diplomacia, Aenys era só diplomacia, Maegor era só força. Ele impôs tudo o que ele queria nos 7 reinos. Ele era o cara que tinha a coroa do conquistador, aquela coroa preta, sabe? Maegor dragonava, para não dizer cavalgada, nem pilotava, dragonava o Balerion também? Eu acho que sim. Eu acho que ele tinha todos esses símbolos da força do pai, que era a coroa, a espada Blackfyre e o dragão Balerion. O Maegor foi conhecido como Cruel porque ele foi basicamente um tirano. Ele tentou submeter as casas à vontade dele, não compreendendo que o que o pai dele fez para ter os 7 reinos era justamente você fazer algumas concessões que deixavam com que os 7 reinos quisessem ser governados pelos Targaryen. E por isso ele enfrentou muitas rebeliões. Bom, vamos lá.
Quem foram as pessoas que montaram, né, Valério? Foram Aegon, Maegor, e Aeria Targaryen. E isso é uma história bem cabulosa que nós não vamos entrar em detalhes aqui hoje. Mas Maegor o Cruel montou, então, o Valério. E ele levou o reino do pai dele para uma brutalidade sem precedentes. Mas ele também acabou tendo a sua responsabilidade da criação da Fortaleza Vermelha, né? Vocês lembram, talvez, das primeiras temporadas de Game of Thrones, em que eles falam de Porto Real, e eles falam, a Fortaleza de Maegor, porque de fato foi ele que mandou construir. Mas ele era um cara tão legal que assim que a Fortaleza foi construída, ele deu uma festa para os construtores e assassinou todos logo em seguida. Que cara legal! Uau! Para que os segredos da fortaleza falecessem com os seus consultores, para que somente o próprio Maegor soubesse. Exatamente. Mas no caso não tinha divisão ali. O Maegor, ele mandava em tudo e ele resolveu que ele ia ter várias esposas, ele resolveu que ele ia matar todo mundo que tentasse se opor a ele. Ele só não contava que, né, ele não era indestrutível. Os Targaryen, eles têm essa mania, às vezes, de achar que eles estão tão próximos dos deuses que eles não podem ser assassinados. E o Maegor foi assassinado. Esse que é o fato. Pelo menos é a teoria mais plausível. Porque num belo dia ele estava sentado no trono de ferro e quando ele foi encontrado novamente, ele estava com as lâminas do trono atravessadas nele. Alguns dizem que foi a guarda real dele. Outros dizem que foi uma das visitas dele, talvez uma das suas esposas. Olha aí. Que foi o próprio trono. Exatamente, tem essa teoria também. Espada amaldiçoada ali. Falando em espada amaldiçoada, imagine o tanto de espadas renomadas que não estão derretidas ali. Por exemplo, a gente conhece algumas espadas ali, né? Como a agulha, Mas as espadas valerianas, a maioria delas foi mantida, né? Elas são legados da sua família. Então, talvez algumas espadas de aço, né? Que foram acabar se tornando assento do rei. Exatamente. Imagina só, você lá demora uma vida pra conseguir nomear a sua espada, né? A fazedora de viúvas. E ela tá lá derretida. Isso, eu não sei se foi esse evento ou já se tinha essa crença popular na época que o Maegor foi assassinado, ou morreu, ou morto pelo próprio turno, é que quando o governante se corta nas espadas, nas lâminas do trono de ferro, é um sinal de que ele não está apto a governar. Por qualquer razão, seja por debilidade mental ou por incapacidade mesmo de... Olhando para aquele lado da alusão que você fez ali, da semiótica, é como se o reino rejeitasse aquela pessoa. Então o próprio trono rejeita e mata ela. Você não é digno de estar aqui. Veja, por que eu fiz esse simbolismo de que o trono de ferro se representa ao mesmo tempo a autoridade suprema sobre os seus inimigos, mas também a ideia de que você é respaldado pelos inimigos que aceitaram te servir? É porque tem aquela alusão do eunuco. Do Varys? Isso, do Varys, do Game of Thrones, que ele pergunta pro Mendinho o que é o poder, né? Não sei se é pro Mendinho que ele... Nossa, essa é a melhor... E ele faz a seguinte parábola. Se você tem um mercenário, e esse mercenário está diante de uma autoridade religiosa, de um rei ou de um homem rico, o homem rico oferece ao mercenário que ele mate o rei e a autoridade religiosa, o sacerdote, o dinheiro. O sacerdote diz para o mercenário matar o rei e o homem rico, porque assim determinaram os deuses, né? E o rei diz ao mercenário para matar os outros dois, porque é a sua autoridade. E daí o Mendinho, depois de ruminar um pouco a respeito do enigma, o Varys fala, o poder é uma ilusão. O poder, na verdade, é algo invisível e volátil, que no final das contas vai cair na mão de quem está segurando a espada. E o trono, de certa forma, chega a representar isso, porque ao mesmo tempo que você está ali, são as espadas, meus inimigos caíram. Se você não souber administrar bem esses seus inimigos conquistados, o trono vai te cortar. E o Maegor se cercou só de inimigos, ele não tinha aliados, ele não tinha governantes, ninguém aguentava mais ele. Não foi à toa que a coroa acabou voltando para o outro ramo da casa, né, ali para o lado do Aenys. E daí nós temos o Jaehaerys primeiro assumindo como rei. Jaehaerys foi o maior governante dos Sete Reinos,
que governou por mais tempo. Eles dizem que se Aegon conquistou os 7 reinos, Jay Harris unificou. Por isso que ele foi conhecido como Jay Harris, o Conciliador. E o Jay Harris, ele pegou essa bronca de um reino destruído pelo tio dele, sem dinheiro, e ele tinha que tentar fazer esse reino voltar para os trilhos. E ele conseguiu, né? É um reinado muito longo para a gente discorrer tudo que ele fez aqui, mas basicamente o Jay Harris, ele tinha ao seu lado a sua esposa e irmã, a rainha Alysanne, que depois é conhecida como uma boa rainha, né? E os dois juntos governaram por muito, muito tempo. Acho que foi coisa de mais de 50 anos, assim. Realmente eles estiveram ali no trono, comandando todo mundo. E eles se preocuparam em viajar os 7 reinos, conhecer os povos, falar com eles, escutar suas necessidades. A rainha Alysanne, em especial, ela foi diferente porque ela escutou as mulheres do reino que não tinham voz antes, né? Então ela fazia audiências, tem relatos até dela fazer audiências com prostitutas mesmo, perguntando quais eram os problemas, né? O que gerava as mazelas sociais do reino, que daí eles começaram a tratar, né? Então eles fizeram muitas reformas, eles fizeram Porto Real crescer e se tornar o que o Porto Real viria a ser. Eles construíram a Estrada Real e outras grandes estradas, né? Então, cara, foi um reinado enorme e eles fizeram absolutamente tudo. Jay Harris I foi o rei mais importante da dinastia Targaryen depois dele. Isso é sem dúvida, assim, ele fez muitas obras. Mas todo Targaryen tem a sua sina. E a sina de Jay Harris e Alysanne foi que eles tiveram muitas gestações. Se eu não me engano, ela teve 13 gestações, 13 filhos. Desses 13 filhos, somente 2 sobreviveram ao casal. Somente 2 deles viveram mais do que Alysanne e Jay Harris. Um deles era o arquimestre da cidadela, então ele não poderia ser rei. Os arquimestres têm o voto, né? Pois é. Fazem o voto similar àquele da muralha, só que de se dedicar, então, à vida do conhecimento, à cidadela. Que são aqueles que usam aquelas mantas marrom, né? Não tem cor nenhuma e aqueles anéis, né? Mas geralmente eles também estão ligados ali no conselho do rei. Os mestres costumam ser os conselheiros dos lords das grandes casas e do próprio. E sempre tem um mestre que faz parte do conselho, do pequeno conselho, né? Do rei. Isto. E o arquimestre é aquele que lidera a ordem dos mestres na cidadela. Há quem diga que conhecimento é poder, não é mesmo? Então, Pois é. também são muito poderosos. E a outra filha sobrevivente, ela tinha sido deserdada pelos 2 e ela fugiu e se tornou uma cafetina em Essos. Ela não era qualquer cafetina, ela chegou a praticamente dominar Lys e Myr, se eu não me engano. Mas aí ela já, né, havia sido tirada da possibilidade de reivindicar o poder. E é exatamente isso o que o Jay Harris previu e o que nós vamos explicar logo em seguida. Então é isso, galera. A gente chegou finalmente pro gancho que leva até a série da House of the Dragon, né? Nós estamos no ano 101 depois da conquista de Nosso Senhor Aegon, onde Jay Harris se encontra com um problema à mão, né? Como eu falei, a sina dele é que ele teve muitos herdeiros, né? E apesar de que 2 herdeiros que não podiam assumir o trono sobreviveram ao casal real, alguns dos seus filhos chegaram à idade adulta e tiveram descendentes, né? E a gente sabe que a melhor receita para um problema sucessório é um excesso de herdeiros. Então, Jay Harris e Alysanne, eles estavam tranquilos, porque eles tinham 2 filhos homens, né? Que aparentemente seriam os herdeiros, né? E os 2 eram exemplos de senhoria, de cavalaria, né? Eles tinham seus dragões, eles eram ótimos candidatos, né? Emeron, conta o nome deles pra gente aí.
todos eles, você quer saber? Não, só fala dos dois herdeiros ali, o terceiro e o quarto filho. É pra já, é pra já. Vamos lá, não sou o melhor aqui na dicção pra falar sobre esses nomes de Martin aqui, mas são eles Aemon Targaryen e Baelon Targaryen. Exatamente. E aí o J. Harris estava tranquilo sobre a sua sucessão, só que o impensável aconteceu. Tanto Aemon quanto Baelon morreram antes do velho rei. Então, J. Harris já começou a prever que haveria uma encrenca, né, se formando por baixo. E ele, prevendo uma guerra que aconteceria dentro da sua própria casa, teve uma ideia. Eu vou convocar um conselho que vai ser sediado em Harrenhal, o maior castelo do reino, com todas as grandes casas, mas até as casas pequenas, né? Os senhores menores apareceram, com a participação da fé e da cidadela, dos mestres, para decidir a questão sucessória. As pessoas iriam votar, um exemplo de democracia dos Sete Reinos. E o Lobo falou aqui que Aemon e Baelon morreram, né? Mas não antes de parirem crianças, né? Exatamente. E aí nós temos os dois principais candidatos ao Trono de Ferro, Vamos nessa. que são a Rhaenys, Rhaenys Targaryen, filha do Aemon, exatamente. e o Viserys Targaryen, Grandíssimo Viserys Targaryen. filho de Baelon. Né? E daí a gente sabe ali pelo primeiro episódio da série como que se deu essa questão. Os dois já eram adultos na época, né? Ambos os Targaryen. E o Grande Conselho julgou qual seria a questão sucessória. Se a anterioridade de Rhaenys como filha do filho mais velho se sobrepunha ou se a linhagem passava Pro homem. para o homem, pela descendência masculina. E nesse caso, Baelon passava para o seu Machismo venceu, viva o patriarcado. Eu tô brincando, hein, pessoal? Eu tô brincando. Essa época aí era tenso. Pois é, foi o que aconteceu. Na verdade, ficou estabelecido esse precedente do Grande Conselho de 101 e Viserys Targaryen foi escolhido para ser o sucessor do Trono de Ferro com uma considerável margem, né? A gente vê ali dos livros, eles falam de que era mais ou menos 20 votos para 1. Então foi um massacre nas urnas. E é muito legal essa... Perdão, Visor. É muito legal esse contraste que temos, né? Vocês já assistiram a primeira temporada, provavelmente. E vocês viram que tem esse contraste porque o Viserys, ele tem uma escolha a fazer também, uma escolha muito parecida com essa, a gente vai falar mais pra frente. Então, essa dualidade, ele é muito presente em toda a temporada de Casa do Dragão. E dualidade é uma palavra que a gente vai usar muito aqui porque existe o tempo todo. Eu acho interessante essa questão do Grande Conselho, porque é mais coisa que o George Martin tirou da vida real, que a cultura medieval saxônica de averiguar, de chegar a uma solução para um problema complicado a partir dos usos e costumes, né? E de fato aí você tem, como o Lobo mencionou, você tem aí duas circunstâncias, né, que concedem legitimidade para herdar o trono, né? Uma é a anterioridade e a outra é a masculinidade, né? Daí, como o Emeron falou, de fato, pelo costume medieval, e o George Martin, ele se inspirou fortemente na história medieval da Europa, né? A masculinidade acostumava ter essa primazia, né? Porque tinha toda essa ideia da época de que o governante precisava ser um guerreiro também, e também era uma convicção da época, né? De que o guerreiro tinha que ser homem, né? E a gente tem que concordar que é um assunto que vende muito, né? É um assunto que não adianta. Martin colocou não à toa aí, que é um assunto que ele sabia que se fosse pras telas, é um assunto que até... É certamente um assunto super controverso, mas ao mesmo tempo o George Martin não foge dele, e eu acho até legal porque ele mostra, digamos assim, as personagens femininas dele não fogem, não saem do cenário quando elas são sobrepostas. A Rhaenys é uma personagem incrível. Você vê de que outras formas as personagens femininas encontravam as suas vias para chegar ao poder, para disputar o poder também. Elas usavam formas alternativas. Por isso que elas são tão interessantes, porque elas têm mais ferramentas que elas tiveram que desenvolver por necessidade e por adaptação.
Pois é. Rhaenys que a gente tá conversando aqui, pessoal, Rhaenys é também conhecida como a rainha que nunca foi, mas também a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais pra frente. Pois é. Só pra situar a questão dos nomes, pois Viserys e Rhaenys já aparecem nessa série. E é importante a gente marcar isso porque o precedente desse conselho, ele vai afetar muito a pretensão da Rhaenyra, que é a grande tônica dessa série, né? Então a gente teve esse conselho em 7.1 depois da conquista, no comecinho de 7.3 o rei Jaehaerys falece, né? O seu neto Viserys assume, e aí nós temos aquele personagem que todo mundo viu ali na série. Ele é um rei bondoso, ele é um rei paciente, ele não é frouxo, mas ele é um homem muito digno e muito gentil, né? Que sabe o seu dever. E vamos abrir um parênteses aqui pra que atuação, gente, sério. Infelizmente, não ganhou nenhum prêmio, deixando bastante gente triste. Diz aí se você ficou triste com essa questão também. Mas, cara, que atuação. Ele foi o primeiro... e ele foi o primeiro ator a ser cogitado pelo Martin, assim. O Martin, ele... Não que ele tenha participado da escolha direta, assim, mas é como se tivesse tido a bênção, né? E foi uma ótima escolha, assim. Ele foi muito incrível. Ele deu todos os traços do caráter do Viserys. O Viserys, ele era esse rei do lado Targaryen mais diplomático, né, da família. E a gente sabe que ele tem um irmão mais novo que herdou o outro Jaime, né, o Daemon, que é de seu preferido de algumas pessoas. Ele é o lado guerreiro, né, ele é volátil, ele é caótico, ele vive pra guerra. Mas eu acho engraçado porque, você veja, depois do Aegon, os Targaryen sempre tiveram um problema para conseguir chegar nesse ideal do conquistador, que é simultaneamente diplomático e um guerreiro audaz, né? E eu até me pergunto se o Aegon não conseguia ser dessa forma por conta da influência simultânea de duas irmãs que tinham perfis bem diferentes. Porque ele estava meio que no meio das duas, né? Então, Sim. É uma conjectura da minha parte, mas eu imagino que as irmãs do Aegon ajudavam a equilibrar ele, ajudavam ele a planejar uma guerra de conquista unificadora dos Sete Reinos. E é uma situação que depois não se repetia com os outros, com os reis posteriores, né? Que parece sempre ter esse problema entre equilibrar a diplomacia e a tirania, né? E a força. Pois é. Não, e realmente a gente vê ali na história que Visenya e Rhaenys tinham personalidades opostas que caíam desse padrão Targaryen, né? Mas aí nós temos então Viserys e Daemon, né? Viserys passa a reinar como Viserys, primeiro do seu nome, e todos aqueles outros títulos que vocês já estão cansados de ouvir. Enquanto Daemon é o seu herdeiro, né? Por questão, né, de precedente, ele é o parente homem, né, mais próximo. O Viserys ainda não tinha um filho homem. E o príncipe de Pedra do Dragão. Mas Viserys sempre quis um herdeiro homem para chamar de seu, e é isso que a gente vê, né, na série. Ele tem Rhaenyra, né, com a sua esposa, Aemma Arryn, né, que inclusive é descendente dos Targaryen também, de uma das irmãs, né, do Aemon, pai da Rhaenys, né, e do Baelon, pai do Viserys. E inclusive já gera essa aliança automática com a casa Arryn, né. Mas a senhora Aemma, ela deu pro Viserys a Rhaenyra e tentou muito, né, dar o herdeiro masculino que ele tanto queria. Não aconteceu. Foi o que a gente viu na série, né? E enquanto isso tinha esse conflito do Viserys com o irmão, né, que ele não desejava colocar no trono. A lembrança do Maegor, o Cruel, ainda era muito recente, e as pessoas da política lá associavam muito o Daemon a essa figura do Maegor, né, do cara bélico, do cara que vai ser um tirano. Não é de graça, né? Os dois se parecem muito. Quando a diplomacia não funciona, desce a espada neles. E a gente vê na série, né, o momento em que o Viserys, indo contra o precedente que colocou ele no trono, resolve nomear a sua filha como a herdeira real e a princesa de Pedra do Dragão. Então, Rhaenyra Targaryen sobe no cenário com certa controvérsia. Isso é uma coisa que, assim, voltando à perspectiva medieval, essa questão de ter uma lei, um direito que é formado por usos e costumes, né?
que forma um precedente, é feito um conselho, esse conselho os caras olham o que se fez até hoje, como foram resolvidos casos similares no passado, qual foi a tradição estabelecida para esses casos, né? Então, assim, a cultura que inspirou o George Martin, ela preza muito por precedentes. Sim. Então, assim, o cara ser beneficiado por um precedente que colocou ele no trono e logo em seguida ele viola esse precedente por um ato pessoal dele, um ato oficial dele como rei, mas eu digo, a opinião dele é uma coisa gravíssima, assim, é de abalar. Né? E aproveitando que você puxou esse assunto, nós podemos falar de uma inspiração, né, que a vida real trouxe para George Martin, nesse caso, né, não é assumida, mas muitas pessoas especulam, e nós estamos falando aqui da Inglaterra no século XII. Teve um episódio que foi conhecido como The Anarchy. Foi uma briga sucessória em que o rei Henrique I, ele perdeu o filho, que era seu herdeiro legítimo, e ele fez com que o povo inglês jurasse que ia nomear como rainha sua filha Matilda. Mas assim que o Henrique faleceu, né, chegou o Stephen, que era sobrinho dele, descendente, e se colocou entre a Matilda e o trono. E ele colocou a coroa na sua própria cabeça, né, e acabou, né, reivindicando o trono, jogando de lado o juramento em prol da masculinidade, né, dos precedentes. É uma história extremamente semelhante. E daí aí entra aqui da causa do dragão. Aí entra a questão, onde está a lei nesse caso? Ela está na palavra do rei ou nos precedentes culturais da terra, né, daquele povo? Esse é o grande conflito. Como era um povo muito separado ali, cada um com as suas próprias origens, o que acontece é justamente uma guerra, porque eles têm ali os seus motivos para escolher uma ou outra posição, né? Na vida real, o Stephen, como rei, acaba nomeando o filho da Matilda como seu sucessor, e isso acaba encerrando a guerra. Mas a gente vai falar aqui sobre como que vai ser com a Dança dos Dragões. Então, Rhaenyra é princesa. Ela vai assumir o Trono de Ferro. Pessoal, vale observar que a partir desse ponto aqui teremos spoilers da primeira temporada da Casa do Dragão, tá? Então, né? Muito importante lembrar. Estão esperando um tempinho aí, agora passou, você que não queria spoilers pode desligar. E nós vamos falar sobre a Dança dos Dragões. Acontece que não foi previsto que o rei ia acabar se casando de novo, né? E ali ele se casa justamente com a dama de companhia da sua própria filha, a Alicent Hightower. E aqui eu gosto de mencionar que não é o caso dos livros, tá? Isso foi uma adaptação da série. A Alicent dos livros é bem mais velha que a Rhaenyra. 10 anos mais velha que a Rhaenyra. Né? Pois é, e acabaria não tendo esse conflito. Mas foi uma dualidade muito legal que foi gerada, falando da dualidade que o Eber mencionou, sobre a criação dessas duas meninas. Uma que cresceu acreditando que ela tinha todos ao seu dispor, né, como uma herdeira da grande casa do reino, e a outra que, na verdade, era um instrumento de poder. Exatamente. E, na verdade, filha da mão do rei, né? Sim. Não é à toa que ela foi escolhida. Agora que a gente falou sobre dualidade, deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto. Porque é muito explícito em toda a Casa do Dragão esse termo, e eles usam música, cores e diálogos, né, pra deixar esse tema muito explícito assim. Vocês podem visualizar isso, por exemplo, quando a gente tá falando de... Vamos falar sobre as cores das roupas de Rhaenyra e as cores das roupas de Alicent. Alicent sempre usa tons de azul, tons de verde até. Não chega a usar o tom de verde, de fato, né, que vai acabar gerando essa escolha entre as casas. Vamos escolher o time verde ou o time preto. Mas quando a gente tá falando sobre dever, eles acabam utilizando muito a cor azul para remeter a esse dever. E todo o tempo que você vê, por exemplo, a mão do rei, a própria Rhaenyra, e não tô falando apenas das cores das roupas, tá? A tonalidade da cena, muito céu, às vezes, quando vai mostrar uma conversa, aquele céu aberto, azul, ao mesmo tempo que o vermelho entra em contraste, que é justamente aí que entra a dualidade. O vermelho para demonstrar poder, o vermelho para demonstrar ambição, o vermelho para demonstrar que você tem ali, que é a pessoa que vai fazer a escolha. Já a pessoa que vai estar de azul, a pessoa, ou, né, que tá ali ligada a essa cor,
é justamente a pessoa que né, tem que obedecer, que tá nesse papel de dever, né, e a série brinca muito com isso em todos os episódios. Claro que tem episódios que ficam extremamente explícitos, tal como o episódio da Rhaenyra e do Daemon, né, que eles vão lá pro... Que ela foge pra uma noitada em Portugal. Exatamente. Então você tá dizendo basicamente que a Rhaenyra é vermelha e a Alicent é verde, aliás. Olha só, se a série não tava dizendo isso pra gente o tempo todo. Pois bem, e é isso mesmo que a série tenta trazer, né? A gente tem esse conflito entre duas rainhas, né? Que tem motivações extremamente diferentes, né? Que vão acabar se cruzando num conflito sangrento, né? Mas a gente vê ali toda a jornada delas, né? Então, a Alicent Hightower é colocada ali pelo pai dela, o Sir Otto Hightower, que era mão do rei, né? E era o segundo filho da casa Hightower. E aqui eu acho que é interessante a gente falar dessa casa, porque ela não está presente, né? Em Game of Thrones, que é a obra anterior e que todo mundo conhece, né? Mas os Hightower, eles são a casa mais rica da região da Campina. Apesar de serem vassalos dos Tyrell, eles são mais ricos que os seus próprios suzeranos. Isso porque eles estão em Vila Velha, que é a maior cidade dos Sete Reinos. É lá que está a cidadela também dos mestres? Exatamente, é onde está o Grande Septo, é onde está a cidadela, é onde tem um comércio enorme via porto. Então... É a São Paulo dos Sete Reinos, basicamente. Pois é, só que litorânea, né? Tem um intercâmbio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, beleza. Tem um intercâmbio cultural muito grande em Vila Velha. E os Hightower dominam esse lugar. Então eles são muito influentes. São uma casa rica, uma casa com números. E uma casa que tem boas relações com a fé e com a cidadela, né? Então vocês entendam o poder que esses caras têm. Tipo, eles não surgiram do nada, assim. Quem são os Hightower? Inclusive, são uma das poucas casas que sobreviveram à chegada dos Targaryens e mantiveram essa influência dele. Então, e falando pra esse lado manipulador que o Otto Hightower demonstrou, o lema da casa é: nós iluminamos o caminho. olha só. Né? E realmente o Otto Hightower tentou direcionar completamente, né, a política do Viserys ali. Mas ele enfrentou oposição, né? Principalmente do Daemon, com quem ele tem uma rixa enorme, e que apesar dos conflitos com o rei, a gente vê na série que eles se amam, né? Existe uma relação realmente de amor fraternal ali entre os dois, que às vezes a gente percebe o conflito, mas, por exemplo, aquela cena em que o Daemon aparece em Porto Real como rei do Mar Estreito depois de ganhar uma guerra, Tentando se redimir. e ele se ajoelha perante o irmão, diz que o irmão é o único verdadeiro rei. E falando dos inimigos do Sir Otto, ali dentro do conselho, a gente tem que destacar também Corlys Velaryon. Pô, esse personagem é sensacional, né? Desde o visual até a motivação do cara. Vale a pena a gente abrir um parênteses também para falar da Casa Velaryon e do Corlys, né? Então, a Casa Velaryon, né, está lá em Deriva Marca, também na costa leste ali de Westeros, perto de Pedra do Dragão. E eles têm essa aliança antiga com a Casa Targaryen. Eles levaram os Targaryen até lá. É isso que eu ia perguntar. Os Velaryon são outra casa originária de Valíria, né? São outra Eles casa não são originária. descendentes dos Targaryen, nem são uma casa local de Westeros. Eles vieram junto com os Targaryen lá de Valíria. Exatamente, e diferente dos Targaryen que tem dragões, eles acabaram se dedicando ao mar, justamente porque eles não tinham esse acesso aéreo. Eles focaram, né, a força da sua casa no mar. Não é à toa que o símbolo da bandeira deles é o cavalo marinho prateado, né? Cavalarinho marinho prateado num fundo de verde água, né, uma coisa assim. Mas então, eles foram uma casa muito menosprezada por muito tempo. Apesar de eles serem os primos pobres dos Targaryen, né? Eles acabaram sendo muito esquecidos. Até que surgiu essa pessoa que é o Corlys. O Corlys, ele foi o maior marinheiro que o Westeros já viu. Ele simplesmente pegou um barco e ele resolveu ir
a distâncias que não tinham sido percorridas antes. Ele foi a terras onde as pessoas não iam e ele trouxe de lá produtos que tinham um valor extremamente alto. Tecidos caros, especiarias. Há lendas em Westeros que são mencionadas no livro O Mundo de Gelo e Fogo de que existem dragões aquáticos. Olha isso. Eu não sei se o Corlys chegou a encontrar um dragão aquático, mas eu seria que seria muito apropriado. Isso seria muito incrível. Seria muito bom. Lendas de dragões aquáticos são mencionadas entre os homens de ferro de Westeros. Eles que também são grandes navegadores, né? Só que eles têm um aspecto menos explorador e mais piratesco, assim. Pois é, eles se dedicam mais à pirataria, né? Enquanto os Velaryon acabaram indo para esse lado comerciante, grandes descobridores, né? Como a gente tem na vida real, né? Descobrimento entre aspas, mas ele foi atrás dessas rotas e a consequência da exploração que o próprio Corlys fez foi que a casa dele enriqueceu e se tornou, por um breve tempo, a casa mais rica do reino, superando Hightowers, superando os Lannister, superando os Targaryen, né? Então, quando a gente vê na série o Corlys orgulhoso, imponente, né, e falando, eu construí a minha própria casa sob as minhas costas. Interessante também porque, veja, né, nesse cenário medieval, o poder econômico, ele certamente existe, mas ele ainda é visto, interpretado como algo que está abaixo do poder oficial, do poder real, né? Então, sempre existiu essa rixa entre aqueles que alcançam o poder por meio do ouro e aqueles que alcançam o poder, entre aspas, por vias legítimas, né? Por vias sucessórias, né? Então, a riqueza confere sim um peso a qualquer casa de Game of Thrones, mas ela não garante eu sou mais rico, logo eu devo governar ou eu vou ter que conquistar. Não funciona bem assim. Então, quando a gente fala da casa mais rica, essa riqueza, ela é um poder, mas ela não se traduz em autoridade propriamente dita. E tanto os Hightower quanto os Velaryon sabem muito bem disso. Tanto é que é por isso que eles estão investindo esse poder financeiro que as duas casas têm em tentar colocar um sucessor do Trono de Ferro, né? Então eles vão buscar essa aliança com as linhagens Targaryen, né? Sucessor homem, né? Essa é a grande treta aí do... Pois é, mas no caso, né, os Hightower colocam a Alicent, né, como consorte do rei, a rainha, né, e esperam que ela tenha filhos. Ela tem, né? Então eles atingem seu objetivo, eles se mesclam a linhagem Targaryen e conseguem herdeiros Hightower, né? Enquanto que o Corlys, ele se casa com a Rhaenys Targaryen, e ali já havia uma expectativa de que talvez ele conseguisse chegar no trono através dela, né? E a gente não vê, oferece a mão da filha dele em casamento. Exatamente. Ele oferece a mão da filha dele em casamento pro rei Viserys, mas tem a proposta negada. Ela é muito jovem também, né? Ela era muito jovem, pegou meio mal com o rei, mas é que o rei era muito influenciado pelo Otto Hightower, né? Então ele acabaria não aceitando. Apesar de que o outro conselheiro dele, que era o Lionel Strong, que depois substitui o Otto como mão, ele recomenda fortemente que o rei fizesse uma aliança com os Velaryon, né? Porque ele sabe que não somente o dinheiro é um poder importante, como frotas marítimas também. Claro que sim. Né? Mas não é isso que acontece. Então, numa outra oportunidade, ele oferece a mão do filho dele para a princesa Rhaenyra, que foi nomeada, né, a legítima sucessora do Trono de Ferro. E aí a gente sabe o que acontece disso tudo, né? Aqui a gente, né, toca nesse assunto, né, brevemente, mas a Rhaenyra, né, tem essa aliança com Laenor Velaryon, que é o herdeiro mais velho ali do Corlys com a Rhaenys, né? E ela firma um acordo, né? Já que eles não podiam ter sucessores, né? Por uma questão de sexualidade, né? Eles comentam na série que eles tentaram até ter relações sexuais, mas não rolava, né? Então, o que a Rhaenyra faz é lançar uma baita de uma polêmica no reinado do pai dela.
ela tem filhos com o Sir Harwin Strong, filho do Sir Lionel. E esses filhos, eles acabam recebendo o nome da Casa Velaryon. Mas as características físicas, obviamente, não batem, né? E aí a gente puxa aquele lado geneticista que o George Martin tem ali dele e que a gente já conhecia desde Game of Thrones, né? Claro. Não sei se vocês lembram da polêmica dos bastardos do Robert Baratheon, que foi como o Jon Arryn começou toda a polêmica ali que teve do Game of Thrones, que levou à morte dele, inclusive. Sim. Então, né, fica aquela situação em que era evidente para todos que os descendentes da princesa Rhaenyra não vinham do casamento. Mas ainda assim, o rei se viu na obrigação de defender, né, a sua filha. E esse desgaste foi muito marcante, né, ali pro conflito. Né? Até que a gente chegou numa ocasião de uma grande rixa, né, entre esses herdeiros da Rhaenyra com os herdeiros Alicent, né, que vieram a nascer, né, os príncipes Aegon, Helena e Aemond Targaryen, né? E aí entra mais um fator essencial. Quando as pessoas juraram lealdade a Rhaenyra, o rei não tinha um filho homem. Mas com o nascimento de Aegon, ele passou a ter. E é aí que a dança dos dragões começa a tomar forma. Vamos! Então, vou perguntar para vocês. Nesse cenário aqui que a gente tem, né? A gente desenvolve esses dois lados de um conflito e apesar dos esforços do rei Viserys, a gente não consegue uma conciliação entre essa prógene da Alicent e a da Rhaenyra. Quem vocês acham que, por direito, não vamos considerar os fatos ali, né? Mas com quem vocês se alinhariam ali na questão? Vocês iriam pro lado da Rhaenyra ou pro lado da Alicent? Gente, essa é a pergunta que não quer calar. Você vai fazendo uma análise mais ou menos objetiva do caso. Se o rei Viserys tivesse já um herdeiro homem mais velho, né? É sempre o homem mais velho que assume, né? Ele tem uma filha mais velha, né? Essa filha tem filhos, né? Que também tem mais ou menos a mesma idade dos filhos. Sim, mas com esse questionamento da legitimidade deles, que pro rei não parece muito óbvio que não é. Com relação à legitimidade, eu pergunto a vocês, como que você vai provar? Você pode ver a pele de tal cor, o cabelo de tal cor, mas isso não é uma prova definitiva. Sim. E assim, então assim, isso vai acabar se degenerando em opiniões. O cara que tem interesse que aqueles filhos sejam legítimos, não vai dizer que eles são legítimos. O cara que tem interesse que aqueles filhos sejam declarados ilegítimos, vai dizer que eles são ilegítimos. Então aí não há, assim, apesar de ser, entre aspas, óbvio, quando você vai declarar formalmente uma situação, você não tem como provar aquilo. Porém, o que determina a sucessão em primeira instância, em primeiro lugar, é o filho homem mais velho. Então, como o Aegon é o filho, apesar de ser um filho do segundo casamento do Viserys, ele é o filho homem mais velho que ele tem vivo. Então eu entendo que por essa linha, numa análise mais ou menos objetiva, como falei, não importa se são legítimos ou não são legítimos os filhos da Rhaenyra, eu acho que seria o Aegon, assim, aplicando-se, né, O precedente. o precedente que você tem dentro desse universo. Aí já resolve várias guerras, alguns dragões não seriam mortos, e já que eu falei disso, dos dois lados tem gente totalmente odiosas, assim. Então é muito difícil escolher um lado, e eu vou ficar do lado do dragão mais maneiro. Essa é a dificuldade. Porque tem dragões muito legais, tem um dragão muito maneiro que ainda não apareceu, tô louco pra ver. Moondancer, então assim, eu tô do lado dos dragões mais maneiros, cara. Pois É realmente o caminho mais justificável. Se você for ver, os verdes, eles
arrastaram ali no caminho pro poder, mas eles fizeram isso dentro da formalidade, né? Eles estavam com o livro embaixo do braço, seguindo o regulamento do jeito certinho, enquanto que os negros, eles estavam muito mais por uma questão de manifestação de vontade do rei, né? O rei expressou sua vontade. Eu quero que a minha filha seja herdeira, né? E daí a gente leva pro momento final dele, né? Ele tem o último jantar com a família, aquela cena é bonita, ele defende a legitimidade do seu neto, e daí ele tenta fazer uma última conciliação. E ele até consegue, por um certo tempo, né, dá a impressão de que a Alicent e a Rhaenyra efetivamente ficaram balançadas, apesar de que os filhos ainda nutrem um descontentamento entre si, né? Principalmente o Aemond, que era um menino... Ele era até legal quando ele era criança, né? É nessa hora. Só que ele sofreu bullying e daí a hora que ele ganhou um dragão, ele olhou, cara, agora não deu nada pra ninguém. Acabou, é nessa hora que fica velho. É nessa hora que a galera ali não é... A briga não é mais entre eles. Agora a briga é entre a galerinha jovem ali, ó. Entre os novos, porque virou boomer. Não tem mais essa. A briga vai virar entre as crianças. E é aí que começa. E é outro cara que orienta lá e tá personagem, né? O cara é ameaçador. Que isso? Aquele tapa-olho. A hora que ele levanta o tapa-olho, ele mostra que ele deu uma safira incrustada. Não, Eu vou ficar do lado do cara que tem o tapa-olho. Sério? Ah, não. A gente abriu o céu do mal. Você gosta do Lannister. Se tem uma coisa que eu acho foda, é um tapa-olho. E por sinal, os Lannister estão do lado verde da história. Pontos adicionais, se ali o tapa-olho, o cara tem um braço cibernético, uma prótese metálica, porque quando você está falando de fantasia, né? Fantasia, tem tecnologia. Mas se o cara tem um braço metálico, um tapa-olho, cara, já ganhou, já. Pronto. Cara, mas é isso. Então a gente fica com essa situação em que os filhos... Você não falou qual é a sua opinião? Tá aí falando, não falou sua opinião? Pô, olha, eu sou um cara que respeita a autonomia da vontade. Então se o rei falou que era pra filha assumir, eu tô do lado da Rhaenyra. Isso que não fica muito explícito na série, porque assim, a gente não tem acesso a nenhum código, nenhuma lei específica desse universo. Em que medida a autoridade real pode se sobrepor aos precedentes da Terra? Porque assim, a gente tem o precedente, de acordo com o precedente, como eu falei, ficaria o Aegon, né? O herdeiro, porque ele é o filho homem mais velho, vivo, né? Então, assim, essa é a lei formal, a lei que independe da vontade do Aegon. Mas o rei, a gente tá numa monarquia que concentra muito poder na mão do rei. Em que medida o rei tem a autoridade de falar, ó, eu vou desconsiderar esse precedente, se o precedente não se aplica, a minha lei se sobrepõe, esse precedente, a prioridade tá comigo. Isso não ficou muito explícito, é daí que surge a confusão, né? Pois é, eu acho que dependeria muito da força, da imagem do próprio rei e do seu sucessor, né? E isso tem uma sagacidade ali dentro da série, porque o rei, ele manda e até ele morrer, né? E aí eu repito, o Viserys era um homem gentil, mas ele não era frouxo. Todas as vezes em que a decisão dele foi questionada, ele bateu o pé e falou, minha filha é minha herdeira. Exato. E ele, inclusive, tirou o ato do poder de ser mão de rei, ele mesmo. Sim, porque ele viu as artimanhas ali acontecendo. Mas a partir do momento que ele morreu, aí ele já não tinha mais nada pra fazer. Não, né? E aí volta um pouco naquela questão dos símbolos da legitimidade que o Otto menciona explicitamente quando ele tenta convencer a Rhaenyra a desistir, né? Ele pega e ele coroa o neto dele, o Aegon, né? Lá em Porto Real, perante o povo. Ele coroa com a coroa do conquistador. Ele dá pra ele a espada Blackfyre, que era a espada de Aegon, né? O capitão da guarda tá ali junto. O líder dos 7 guardas reais, né? Então o alto septão, tá todo mundo ali. Ele usa todo o simbolismo a favor do Aegon. Enquanto isso, a Rhaenyra tava lá parindo em Pedra do Dragão. Exato. Né? Então tem essa injustiça das situações deles ali no momento que faz com que a Rhaenyra não tenha como competir com esse simbolismo. E que volta, eles, pra defender a reivindicação do Aegon ao trono, eles trazem tudo que é de mais simbólico, tradicional e tudo que representa aquele precedente, né, que independe da vontade dos reis a favor dele, né?
que para quem conhece direito nessa época medieval, que é a grande inspiração de Game of Thrones, do Mundo de Gelo e Fogo, a gente sabe que tradição é direito. Até certo ponto, né? Em casos excepcionais, o rei pode, sim, sobrepor esses precedentes. É justamente esse ponto que é a grande incógnita da série, que dá o grande centro do conflito. Porque, aparentemente, apesar de séculos e séculos aí de existência dos 7 reinos, até hoje nunca ninguém falou. E aí, quem é que manda? O rei e os precedentes. O grande conselho gerou um precedente, mas quem é que convocou o grande conselho? O rei. Então... nesse caso é uma delegação, né? É um verdadeiro impasse. Enfim, a questão o impasse surgiu e com isso a guerra. E daí nós temos essa situação em que o Aegon foi coroado, o Aegon II lá em Porto Real, e junto com ele ali o apoio das casas Lannister e Hightower, principalmente, que faziam parte do Grande Conselho, né? Enquanto que a Rhaenyra acabou ficando isolada, né? Ela demorou para receber a notícia do falecimento do próprio pai, então ela foi coroada depois do irmão. E quando ela é coroada, ela se vê sem apoio, inclusive. Ela só tem os vassalos diretos da casa Targaryen. E ela espera contar com os Velaryon, principalmente pela questão do casamento entre os filhos dela e os filhos, né, do Daemon com a Laena Velaryon. Então eles acabam juntando ali as duplinhas noivos, e eles esperam que com isso eles garantam a frota da casa, mas enquanto a Rhaenys está decidindo ali, ela resolve dar uma dura deles, ela não concede para eles a casa Velaryon, diz que é o marido dela que vai fazer isso. Que está viajando, né? Ele tá doente, né? Ele recebeu um golpe, ele quase morreu, né, durante uma guerra ali no mar, que inclusive tinha aberto aquela questão da sucessão e tudo mais. Mas foi um momento muito delicado que a Rhaenyra se viu sem aliados. Exatamente. E no fim das contas, o Corlys sobrevive, e aqui, um baita do spoiler. Atenção, hein, pessoal. Ele vai sobreviver ainda por muito tempo, o cara é duro da queda. E ele acaba conferenciando com a Rhaenys e os dois decidem que, sim, eles vão apoiar a Rhaenyra. Mas é um começo muito humilde, porque como nós falamos, Westeros são 7 reinos. E se você for olhar no nosso mapinha que nós descrevemos para vocês, né, nós temos ali que o Aegon tem o apoio das terras ocidentais através dos Lannister e tem o apoio, né, de Jardim de Cima, através dos Hightower, que são os vassalos mais fortes dos Tyrell. Não, vou fugir com o Jardim de Baixo. Eles não tinham apoio de Jardim de Baixo. A gente não sabe com quem que o Jardim de Baixo ficou. Do outro lado, a Rhaenyra só podia esperar que a casa Arryn ficasse junto dela, porque afinal de contas ela é sangue Arryn, né? Através da sua mãe, mas o resto é uma incógnita. Então, nós terminamos a primeira temporada de Casa do Dragão como? Justamente com cada lado indo buscar o apoio dos outros reinos. Nossa, e que cena, hein, gente? Nós não entramos aqui no assunto dos dragões, né? Quem é quem monta que dragão. Porque aqui o assunto é falar sobre como o mundo está sendo criado ali, de novo, é o world building da questão. Mas não tem como não falar dessa cena épica que, né? É a cena de um dragão ali, que a gente falou um pouco antes ali sobre o poder de fogo de dragões anciões. E o poder de fogo do dragão do... Ai, como é que é mesmo o nome? Sou ruim com os nomes, são muitos nomes de dragões. Da Vhagar, o dragão do Aemond. E o outro dragão que ela papou, que linguiçou o dragãozinho. Qual foi? Pois esse era o Arrax, tadinho, era o dragão do Luke. Arrax. Então vamos aproveitar e falar dos dragões, já que você tá trazendo. Manda ver, né? Sempre muito interessante, é o que me chama muita atenção. Além do mais, o nome da série é A Casa dos Dragões e não A Casa dos Valerianos, né? Exatamente, né? Agora, os Targaryen são dragões em forma de gente ou não? Essa é a... Responda aí vocês, galera. Vocês acham que lá no passado, o que aconteceu? Foi uma coisa científica? Foi uma tentativa de misturar dragão com gente? Ou nasceu gente do dragão? Uma coisa que eu não entendo, que meio que ficou estabelecido na série, mas não ficou, e eu não me recordo muito dos livros,
Os Targaryen, via de regra, são imunes a fogo, né? Eles não se queimam. Olha, Você- parece é a que morte. depende. Tem alguns que são mais fortes que outros, e aí é uma incógnita mesmo. Parece que pedra. Inclusive, tem alguns Targaryen mais suscetíveis a doenças do que outros, e foi uma coisa que marcou o reinado do Jaehaerys, porque alguns dos filhos dele morreram de doença. Eu tenho uma teoria. Todas as vezes eu acho que você ia falar sobre o momento em que ela aparece na frente do dragão e pede pra ele queimar ela, não é mesmo? Eu esqueci o nome. A Lena, A Lena, exatamente. E ela morre queimada, mas é que a gente tá falando sobre o fogo do dragão. Quando a Daenerys aparece sendo queimada todas as vezes, não é... A Daenerys faz um funeral, né? Uma fogueira, funerária, com os ovinhos dela, que ela ganhou de presente, e ela sai ilesa dessa fogueira, mas aí não é um fogo de dragão. Exatamente. Então a gente tá falando de fogo de dragão que derrete pedra, não vai derreter a pele e o osso da galera que delícia. Sim, agora imagina o povo de Valíria não ia ser imune às... Eu acho que não é nenhuma questão, efeitos da briga, né? Os dragões matam os Targaryen e os outros dragões. Quem que a gente quer enganar aqui? Somos todos nerdolas e jogamos RPG e sabemos que o fogo do dragão geralmente não é apenas o dano de fogo, né? Tem o dano da força do fogo. Imagina uma força tremenda saindo da goela do dragão gigantesco, né? Ela vai rasgar sua pele, não é nem queimar, ela vai só com a força daquilo lá, ela te detona. Mas então vamos falar desses dragões. Os dragões que estão de cada lado. Vamos lá. Do lado dos verdes, do lado dos Hightower, nós temos a Vhagar, que o Aemond roubou, por assim dizer. Isso foi Não lindo. roubou, né? Ele domou o dragão. Ele foi lá, criancinha, montou nessa velha dinossauro. Cara, que é o dragão que tem uma papada, a gente já falou E ela não tava nem aí, ela olhou, nossa, vou dar um couro nesse moleque. E no fim das contas, ela acabou se submetendo. Ela respeitou ele e... Ele teve coragem, né? O tamanho do dragão desse garoto. Mas a gente sabe que não é 100%. Já vamos comentar isso. Além disso, nós sabemos que o Aegon tem o Sunfire, que é o dragão dourado, conhecido como o dragão mais bonito do reino. E que a Helena tem o Dreamfire. Justo. Que é outro dragão muito bonito, o irmão do Sunfire. Mas esses dois a gente praticamente não viu em ação, a gente viu apenas em cenas muito curtas. Enquanto que do lado dos negros, nós temos a dragoa da Rhaenys, a Meleys, aquela que saiu debaixo do fosso lá pra dar um balde de água fria, né, da coroação do rei. Coisa linda, Foi dramática, ela também podia ter encerrado a série, a história, tudo ali, né? Nossa, eu ainda acho que tinha que ter rolado o Dracarys ali mesmo, desculpa, mas é que eu, de novo, eu tô do lado do dragão, entendeu? Cara, mas é que a gente tem que entender os motivos pessoais da Rhaenys, né? Não era a guerra dela. Exato. E a gente sabe a sina que é você ser um assassino de parentes no mundo de Westeros. E aqui... Boa, é verdade. Não só assassino de parentes, assassino de rei. Uma mácula muito grande para a honra dela. Isso vem desde a antiguidade do nosso mundo real também, porque quando você assassina, isso no mundo político, quando na antiguidade se entendia isso, e é muito bem compreensível, quando você assassina um parente, mesmo que mais ou menos remoto, ou mesmo uma autoridade a que você era muito leal, tipo um mentor, né? Alguém que te criou, que te adotou, que te pôs debaixo da asa e tal, você tá confessando pro mundo inteiro que ninguém pode confiar em você. Nem quem conspira com você pra assassinar aquela pessoa. Então, assim, é como se fosse uma peça dominó. Matou alguém a quem você devia lealdade absoluta, sabe? Você mostra que não tem honra nenhuma. Ninguém jamais vai confiar em você. Se você fez isso por motivos políticos, né? Então, sempre foi considerado, nos tempos mais bárbaros da política humana, sempre foi uma jogada, assim, que você não faz isso. Se você fizer isso, você vai... E ela tava presa, ela teve bastante tempo pra pensar esse tipo de coisa. E é por isso que a Rhaenys não seguiu em frente com a solução fácil. E já que a gente tá falando de assassinatos aqui, uma curiosidade que ninguém perguntou, mas, pô, eu fui pesquisar e isso é muito bom. Diz que, não deu pra ver, mas que 2.106 pessoas morrem durante os 10 episódios. É muito mais do que Game of Thrones, galera. Tem também o que é possível de ver durante esses 10 episódios são 111 mortes. E diz que Rhaenys, ela
é responsável por 37 dessas mortes. Na rapada do dragão, uau, nessa hora, diz que morrem 37 pessoas ali. Como que tem esses dados? Eu não faço ideia. A lição que você tira disso é que não é muito lucrativo ser figurante de Game of Thrones. Entendeu? É complicado. Imagina, pouquinha morte. Meio sofrível. Eu não gostaria de estar ali como bucha de canhão para dragão. Então vamos continuar com os dragões ali do lado negro. Nós temos então o Caraxes, do Daemon. O dragão vermelho pescoçudo. Lindaço esse dragão. Esse dragão, ele é assustador, né? Ele não é tão antigo quanto a Vhagar, mas eles dizem que ele é mais feroz e mais ágil, né? Então ele é um rival à altura. Uma semiótica de Martin dando as caras aqui. Ele não é à toa que ele é o dragão de Daemon Targaryen. Ele é o dragão mais pontiagudo, ele é o dragão vermelho, ele é o dragão que é a fúria personificada, né? Dragonizada ali. Ele tem muitos espinhos nos rostos, a asa dele, a cauda. Então, assim, ele é todo pra ser uma coisa totalmente agressiva, assim. Ele dá medo só de estar ali. E é a mesma coisa com o Daemon. Quando o Daemon entra na sala, você fica com essa sensação de caramba. Então, de novo, a semiótica ali de Martin. Exatamente o conto. Caraxes, chamou o Daemon. Caraxes, velho. Então, aí nós temos a Syrax, a dragoa da Rhaenyra, bonitinho, e os dragões dos seus filhinhos, né? Vermax, do Jace, Arrax, do Luke, e Tyraxes, do Joffrey, que, se eu não me engano, a gente ainda não viu na série o Tyraxes. Só vimos 10 dragões na série e vamos ver mais 5 nessa segunda temporada. E, além disso, nós temos daí o dragão da Baelor, né? Que é uma das meninas Velaryon, casada com os garotos da Rhaenyra, que é o Moondancer, ou Baila Lua, para uma tradução portuguesada. De quem é esse dragão? Desculpa, Lobo. É da Baelor. E ele tá do qual lado? Tá do lado dos negros, né? É um dragão Velaryon. Eu acho Todo esse lado aí, galera, porque esse dragão é lindo demais. Eu sou mais na linha das traduções um pouco mais literais, mesmo que você acha que Dançarino Lunar teria sido uma tradução. Pois é, Dançarino da Lua era legal, né? Podia ser bacana. E inclusive tem daí o outro dragão que pertencia ao Laenor, né? Mas rolou todo aquele esquema de fazer parecer que o Laenor foi assassinado, que era o Sea Smoke, né? Lindaço também. Ou na tradução que nós temos nos livros, Fumaresia. Putz, esse daí entrou pra Pastela. o Dungeon. Ai. Mas, na primeira temporada, parece música do Gabriel Pensador. Sim, Hoje a Maria sempre usa Tom Bastela, porque tem um castelo em Westeros que se chama Starfall, em inglês, né? Que é a queda da estrela, alguma coisa assim. Tom Bastela. Tom Bastela Que da primeira temporada é o dragão mais bonito de todos, né? O Smoke, ele é um dragão albino ali, ele tem essas coisas arroseadas ali, branco. Que era o dragão de Laenor Valerion, né? Que, né? Ele não, a gente não chegou a falar disso, mas ele não podia continuar sendo o rei de... Ele poderia ser o rei consorte, né? Porque ele foi negligente. A verdade é essa. Ele foi negligente, eles tinham um acordo e a gente sabe que era uma situação difícil para ele, que ele tinha que se esconder a sua própria natureza, mas ele deixou a Rhaenyra na mão. Eles tinham um acordo de que ele deveria agir como pai dos garotos e, efetivamente, ele nunca estava lá. Tem verdade, não adianta, você tem que jogar o jogo dos tronos. E, de novo, mas a cena foi linda, tá? Ele, toda a trama dele ali, daí ele fugir depois, eu mesmo caí nessa trama e eu achei incrível. Pois é, e o detalhe interessante, os livros não apontavam essa conclusão. Eles deixavam no ar, havia uma fofoca de que o Laenor foi meramente assassinado pela Rhaenyra para que ela pudesse fugir com o tio dela. Olha só. Né? E então a série funciona como se fosse a versão canônica, né? Longe dos livros de história e dos boatos, né? O que efetivamente aconteceu foi que teve essa farsa para que o Laenor saísse com vida. O que não evitou que o dragão dele ficasse vago, porque o dragão acha que o dono morreu, né? Mas é uma questão, né? O dragão sente que o dono tá vivo ainda em algum lugar e vai recusar um novo dono? Ou o dragão vai ser convencido pela farsa igualmente? Vamos torcer para que mostre. Até onde vai o vínculo? Vamos torcer para que mostre isso na segunda temporada, né? E agora, a gente já se alongou bastante, vamos então falar justamente sobre isso. Um pouco de previsão para a segunda temporada.
né? E o que vocês acham que vai rolar em Casa do Dragão? Pra encerrar. Olha, eu acho que o time que tiver o Daemon vai vencer. Eu acho que vai ser assim, vai ser mais ou menos assim. Boom! Oh my god, dragons! Oh my god! Vai ser mais ou menos isso. Então vamos lá, gente. Olha, esse é o último aviso que eu vou dar, porque a partir daqui eu vou dar alguns spoilers do livro, tá? De coisas que eu acho que são necessárias pra série, então que devem acontecer. Eu não sei se eu quero ouvir não, hein? Então se você não tem interesse, não escute. Eu tenho interesse, eu não quero ouvir. Eu vou assistir a série hoje, cara. Você é maluco? Muito bem. Então agora a gente vai continuar e o Emeron já saiu daqui. Não sei não, porque eu sou curioso. Então nós temos principalmente duas questões aqui que eu acho que vão ser necessárias, né, para essa nova temporada. A primeira é a das Sementes do Dragão. As Sementes do Dragão foi um episódio que rolou ali em Pedra do Dragão justamente porque o Daemon, e a gente já viu isso no final dessa primeira temporada, ele entende que o poder da Casa Targaryen são dragões. Então ele vai atrás dos dragões vagos e ele quer procurar pessoas capazes de montar os dragões. Só que para montar o dragão você precisa ter sangue Targaryen. E aí qual que é a solução? Filhos bastardos dos Targaryen ao longo do tempo. É justamente aí que ele vai procurar pessoas capazes de criarem um vínculo com esses dragões e somar força ao lado da Rhaenyra. Que é importante, porque ela tá atrás na briga das casas, lembrando. Outro episódio, né, que a gente já pode esperar, é o episódio do Sangue e Queijo. Ufa! Esse episódio, ele é conhecido como Queijos e Vinhos. muito peculiar e como vocês parecem não estar sabendo disso, eu não vou entregar aqui o que é. Mas eu posso dizer que a morte do filho da Rhaenyra não vai passar impune. Olha, A vingança está vindo. vem aí o Casamento Vermelho número 2, é isso que você tá me falando? Um pouco menor, mas vai ser pesado. Gosto. E é claro, muitas batalhas, porque afinal de contas, a gente viu o Príncipe Jace indo em direção ao vale e ao norte, onde ele vai tentar convencer os Arryn e os Stark a se juntarem formalmente à mãe dele. E a gente já ouviu também o Prince Daemon e a Rhaenys falando de irem até as terras fluviais. Sim. Né? E a gente sabe que as terras fluviais, por serem as mais centrais dos Sete Reinos, são extremamente importantes de se ter uma conquista. Então, batalhas, muitas batalhas e fogo e sangue. E apenas 8 episódios, pessoal. Eles querem fazer, né, uma série, essa temporada parece que vai ser um pouco menor, seriam apenas 8 episódios. Mas, pô, a gente aguenta 8, né? A gente aguenta. E é isso, pessoal. Acho que hoje nós cobrimos, então, todo o detalhe aqui da Casa do Dragão. Nós estamos a algumas horas da estreia da nova temporada. Exatamente. E eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo e aprendido um pouco sobre a construção de mundo do George R. R. Martin. Exatamente. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. A gente vai tentar sanar essas dúvidas aí. Vamos tentar, é uma coisa nova que a gente tá tentando. Então, assim, nos perdoe aí qualquer erro, a gente pode tentar retificar depois. E, bom, a gente vai seguir colocando esse tipo de conteúdo aqui, porque tem bastante gente que, né, precisa, né, assim como eu aqui, assim como o Vitor, o Lobo estão aqui, não sabemos muito de algumas construções de mundo, um sabe mais de outro. E é sempre bom a gente tentar se localizar, né? A gente tá falando aqui de um universo muito grande aqui. Pra quem é nerd, pra quem quer ter essa imersão, pô, a gente sabe que é legal você saber mais sobre esse mundo que você tá curtindo ali na TV. É sempre bom você estar assistindo com outra pessoa e falar assim, você sabia que ele quebrou o dedo nessa? Ninguém aguenta mais, entendeu? Imagina você chegar e falar sobre, pô, você sabia que o Westeros, blá blá blá? Então assim... A gente tenta oferecer aí o conhecimento mais profundo, só que de maneira destilada, né? De fácil acesso, para que você não precise ficar aí comprando... Não precisa fazer que nem eu e comprar 5 livros adicionais de 600 horas de cada um. O Lobo faz o trabalho sujo por vocês aí, pessoal. Mas assim, esse não é o único tema que a gente vai tratar aqui, é óbvio. Esse é um dos temas. Nós queremos tratar a criação de vários mundos aqui. Então fiquem ligados, porque a gente vai trazer mais conteúdo. Mas por hoje é isso. E então aproveitem a Casa do Dragão, temporada 2.